Isso é coercitivo, né? Boa noite, senhor jurados e a todos aqui presentes. Estamos aqui hoje para mostrar quem é Caio e Fátima. E também mostrar como a conduta deles culminou na morte de Santiago Andrade. Mostraremos provas de como estes homens, à nossa frente, causaram a morte de um homem inocente por motivo fútil. Pediremos aqui a condenação por homicídio criminalmente qualificado, conforme descrito no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 2º, 3º e 4º do Código Penal, combinado com o artigo 135, parágrafo único do Código Penal. Com todas as provas que aqui mostraremos, vai ficar claro que a promotoria quer. Eu passo a palavra ao Paulo. Gostaria de cumprimentar o presidente desse tribunal, excelentíssimo, doutor Luiz do tribunal, cumprimentar também os colegas e o estimado júri. Meus queridos, o que eu tenho para falar para vocês é com muita certeza e segurança que o Ministério Público vem até vocês pedir a condenação dos dois réus. Vendo essas duas pessoas aqui, tranquilos, sentados, calmos, eles têm a dissimulação dos verdadeiros homicidas postos em público. Essas duas ovelhas se transformam. Como nós não temos muito tempo, gostaria de mostrar para vocês os fatos. Lembre-se que contra os fatos não há argumento. Contra os fatos não há argumento. A defesa irá se esforçar. Vocês verão o crime, mas eles dirão: vocês não estão vendo. E esses dois são santos, mas não são. Senhor jurado, este objeto aqui, o que é? O que é? Não é um cesto. É um cesto? Ou é um vaso de plantas? Fácil confundir a visão? A visão é, mas a razão de maneira nenhuma. Esses dois homicidas saíram naquele dia com predisposição e dispostos a cometer um crime. Saíram com consciência e vontade de perturbar uma manifestação legítima do artigo 5º da Constituição. O direito de manifestação. Eles saíram com consciência e vontade de perturbar a ordem pública e dispostos a cometer um crime. O tempo não vai exigir, mas se o presidente do tribunal permitir que nós mostremos todos os vídeos da delinquência desses dois réus, nós vamos comprovar para vocês que eles saíram predispostos a isso. Cidadão de bem não faz o que eles fazem. E o que eles fizeram? Vou começar aqui com um vídeo, vou comentando. Várias mentiras. São dois dissimulados. Existem vídeos aqui que provam que esse homem, Caio, ao ser inquirido por uma repórter, ele disse: eu não matei ninguém, ninguém provou nada. Ele veio aqui consciente, apoiado em sua defesa, para dissimular o seu crime. Além de empreender fuga, este não. Foi por tentativa, mas este é dolo. Ele se entregou voluntariamente, mas este se evadiu do local. Este agravou, este amenizou um pouco, mas também
têm passagens na polícia, os dois. Vou mostrar aqui para vocês. Gostaria que pagassem aí. Essas novas imagens revelaram também que a ação contou com a participação de um outro suspeito, como você vai ver na reportagem de Mônica Teixeira e Jorge Bonatti. Esta sequência de fotos foi um ponto de partida para a investigação. A primeira mostra o cinegrafista Santiago Andrade em pé, com a câmera no ombro. No chão, atrás dele, um artefato explosivo jaz. Observe o artefato saindo do lugar. Vocês estão vendo o artefato posicionado atrás. Não foi aleatoriamente jogado. Não foi. Posicionado. E no canto direito, um homem de blusa cinza correndo. O senhor Caio, você evadindo, após o crime. Um trajeto do explosivo até atingir a cabeça do cinegrafista. O momento da explosão foi registrado também pela agência de notícias russa RT. É possível ver um artefato em chamas no canto direito do vídeo. Logo em seguida, o objeto dispara para o alto, soltando muitas faíscas e fumaça. Na sequência, o cinegrafista da TV Bandeirantes já aparece caído no chão. Estas são imagens feitas por um cinegrafista da TV Brasil. Elas estão sendo analisadas pela polícia e mostram a movimentação do homem de blusa cinza que aparecia correndo nas fotos anteriores. E ainda revelam a participação de uma outra pessoa. À direita, Vou parar o vídeo. Senhores, o senhor Fábio e o Caio disseram, e a defesa alegará isso, que eles não pertencem ao movimento dos Black Blocs. Máscara, 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 máscara. Esses dois são os réus. Eles não pertencem, imagina, são santinhos. O Paulo é santo. Eles não pertencem. Vocês estão vendo. Mas a defesa vai falar que não. Eles não pertencem a esse movimento. Mas ele cobriu o rosto porque estava frio. Talvez 10 ou 8 graus positivos. a dupla caminho. Os dois estão com panos amarrados na cabeça. Vamos lá. Panos amarrados. Olhem, é evidente? É evidente sim ou não? O da esquerda está com o objeto comprido nas mãos. Objeto comprido. O homem que já tinha aparecido em outras fotos de calça jeans e camisa cinza bastante suada. O outro, de camisa cinza, bermuda preta e tatuagem na panturrilha, se apresentou espontaneamente à polícia. É Fábio Raposo. Na sequência da imagem, Fábio passa o objeto para o homem de blusa cinza e suada. A imagem ampliada mostra claramente a passagem do rojão. Nós chamamos o perito Nelson Massini, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para analisar o vídeo. Dá para dizer que esse artefato é o rojão que atingiu a cabeça do cinegrafista? Dá para se dizer, porque, inclusive, a imagem que nós temos dá nitidamente para perceber o formato o formato desse objeto no chão. A imagem fica distante e os dois se misturam a outras pessoas. No fundo da imagem está o cinegrafista da Band, Santiago Andrade, vestido... Observe, ele está próximo a Santiago Andrade. O senhor Caio, o senhor Fábio, alegaram que direcionaram o explosivo para a polícia. Fazer uma pergunta para vocês: vocês estão vendo polícia na proximidade? Vocês viram polícia na proximidade? Eles estavam. Mas não que alcançaria ou que causaria morte. Eles estavam ali, a polícia, que é da segurança pública. Mas não atingir a polícia,
Estava longe a polícia. Polícia equipada, com farda, escudo. O que isso poderia produzir? Nada. Agora observe. Observa a conduta desse elemento. Camisa vermelha e com a câmera no ombro. E o homem de camisa cinza, suada e calça jeans caminha para o lado esquerdo do vídeo. A reação termina quando ele parece se abaixar. Ele se abaixou. Negou isso. Negou. Mas hoje está sendo desmascarado. Thiago está do outro lado da água. Agora, compare com a foto. O artefato está no chão, também ao lado de uma árvore. Para o perito, a sequência de fotos foi tirada assim que o vídeo foi interrompido. É a mesma ação flagrada de ângulos diferentes. Essa árvore tem seu formato. Pela característica dessa troca da árvore, é possível dizer que esta árvore corresponde àquela aonde foi depositada. Está claro aqui então. Vou passar uma coisa. O senhor Caio disse que confundiu esse artefato com um outro artefato chamado cabeça de negro, que é um artefato circunferencial. Eu tenho um vídeo, obviamente não vai dar para passar, correto? Devido ao tempo. Mas eu tenho um vídeo aqui, está aqui, excelência, à disposição de você, que uma pessoa coloca esse artefato atrás de um amigo, o cabeça de negro. Tentar defender o medo. Ele está voltando. Esse é o cabeça de negro. Ele é um canudo ou é uma bola? O que vocês estão vendo? Uma bola, circunferência. Dá para confundir? Mas na cabeça desse homicida está. Não vou conseguir passar. Devido ao tempo. É lamentável, Olha, vou deixar à disposição aqui. Observem esse vídeo. Da imprensa, isso é destaque. O tempo não vai deixar nós mostrarmos. Lembre-se, façam justiça. A defesa vai tentar qualificar. Está trabalhando para soltar criminoso. Vai tentar desqualificar. Lembre-se, façam justiça. Coloquem esses dois elementos na cadeia. Façam justiça em memória do morto, em memória da família, dos filhos, da viúva e pela sociedade. Muito obrigado. Boa noite, excelentíssimo. Boa noite, Quem é o nome? eu gostaria de deixar assim, senhores, como nós vimos, a Constituição diz que todo cidadão
tem o direito de se manifestar publicamente sem violência. Olha o que dizem lá: ordem e progresso. Ordem e progresso. Sem violência alguma. Portanto, nós vimos, mostrado nos vídeos, que Caio e Fábio foram para essa manifestação com o intuito, com consciência, com vontade de banalizar essa legítima manifestação do direito. Eles tiveram e transformaram, então, esta manifestação em algo violento e assustador, chegando ao ponto de fazer o quê? Tirar uma vida. Se eu pegasse este artefato e acendesse, deixasse aqui e atingisse qualquer pessoa, quem seria responsável? Eu. Né? Fui eu quem atingi. Foi vontade, não foi? Foi por vontade. Estou consciente que isso pode matar? Estou consciente. Então tá bom. Estou muito consciente disso. Mas eu acendi pelo motivo fútil. Eu quis acender. Eu quis estragar uma manifestação bonita e democrática que todo mundo tem o direito de fazer. Quem fez isso? Céus. Então, quem é o responsável pela morte de Santiago? Quem é o responsável? Quem são os responsáveis? Se não, os réus que estão aqui presentes. Não é? Ou então, se vocês não quiserem, vamos soltar, vamos deixá-los livres, juntar o seu movimento e aí continuar trabalhando outras manifestações. E assim, ao invés de morrer 1, 2, 3, quem sabe vão morrer 10, aí sim a associação vai pensar: puxa, poderia ter tomado providência quando morreu apenas um? Não poderia ter feito isso? Pense, se fosse vocês, pense em questão de fazer justiça. Fazer justiça. Passo a palavra agora para